Bom dia, amigos da sala 57. Que bom conversar com você nesta manhã de sexta-feira, véspera do sábado, véspera desse dia abençoado. Estamos aí quase finalizando uma semana de muitas atividades. E eu acredito que, assim como eu, você deve ter tido dos momentos bons aos momentos desafiadores, não é mesmo? Mas uma coisa todos nós podemos ter a certeza de que em cada uma dessas situações a mão de Deus esteve ao nosso lado. Por isso, nós podemos ser imensamente agradecidos ao Eterno. Queridos, eu gostaria de, junto com você hoje, refletir no capítulo 18 do livro de 1 Crônicas. Esse é um capítulo bem pequeno e que é destinado a falar um pouquinho sobre algumas das vitórias militares que Davi teve durante o seu reinado. Davi, ele foi impedido por Deus de construir o templo para abrigar a arca, exatamente porque a função de Davi era a consolidação territorial de Israel naquela época. E para que isso acontecesse, Deus precisava de alguém que fosse lutar as batalhas dele. E Davi foi esse homem. Então a mão de Davi, ela era uma mão suja de sangue, porque ele era um homem de guerra, um homem de batalha, um homem de lutas. E por isso que em vários momentos nós vamos encontrar essas expressões, né, relacionadas à guerra, ao combate, sobre a vida do rei Davi. Eu tirei aqui dois versos enquanto eu estudava, meditando um pouco nesse capítulo, né? Eu percebi que o verso 6 e o verso 13, eles possuem uma expressão que se repete. E isso me chamou a atenção. E eu fiquei me demorando pensando. E eu quero ler essa expressão. Ela diz o seguinte, que primeiro vai falando sobre a batalha, sobre quem que foi derrotado, o que Davi fez naquela batalha e como foi a sua vitória. E no final fala bem assim: e o Senhor dava vitória a Davi por onde ele ia. E aí então começa novamente a narrativa de mais alguns momentos de batalha. Mais reis são derrotados, fala como foi a batalha, onde foi, e no final do verso 13 diz: e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Eu fico pensando como os inimigos de Israel enxergavam com temor, com medo, quando Davi saía para as batalhas. Porque realmente o Senhor dava livramento, o Senhor dava vitória aonde até mesmo numericamente era impossível de ser conquistada a vitória. Então, é impressionante como o Senhor acompanhava Davi e como isso era evidente para todas as pessoas que estavam ao redor dele. A minha pergunta, enquanto lia esse texto, foi a seguinte: o que havia em Davi a ponto de Deus abençoar, dar vitórias a ele aonde quer que ele ia? Qual eram as atitudes que Davi tinha? Como era o comportamento dele? Como ele se relacionava com Deus, a ponto de que aonde ele ia, o Senhor dava a ele essas vitórias? Bom, nos faltaria tempo para poder refletir sobre todos esses comportamentos, sobre todas essas características que existiam em Davi, que faziam com que Deus se agradasse dele de uma forma tão extraordinária, tão íntima, de dar vitórias a Davi aonde quer que ele ia. Queridos amigos, quais são os campos da nossa vida
da sua vida que você tem sido derrotado? Quais têm sido, os momentos, as situações em que, infelizmente, o inimigo tem tido vitória sobre você? Talvez seja na sua vida emocional, talvez, eu falo para você que nesse momento pode estar sofrendo derrotas na vida financeira ou na vida conjugal, até mesmo na vida espiritual. Eu não sei, quais são as áreas em que você tem sofrido grandes derrotas, mas eu quero que você hoje, assim como eu, procure olhar para Davi. Davi, ele tinha a vitória de Deus por onde quer que ele ia. E isso me fez refletir: Senhor, se eu estou sendo derrotado em algumas áreas, além do aspecto de aprendizado que o Senhor pode usar todas as coisas para nos moldar, para nos lapidar, mas o que que acontece comigo que ainda estou tendo essas derrotas? Eu não tenho uma resposta certa para você. Essa não é a minha função, te dar respostas. Eu quero que você faça a sua reflexão e que você permita que o Espírito trabalhe em você a ponto de mostrar por que que você está sendo derrotado em algumas áreas da vida. Bom, eu quero que você, ao fazer essa reflexão, tenha sempre em mente a pessoa de Davi. Busque observar quem ele era, como ele se relacionava com Deus e tire lições de forma prática para a sua vida. Afinal de contas, essa é a beleza das Escrituras, nos proporcionar reflexão, crescimento e transformação. Uma ótima sexta-feira para você, querido amigo. E eu quero que você, assim como eu decidi que essa será a minha busca no dia de hoje. Pai, eu quero que o Senhor me abençoe, me dê vitória, por onde quer que eu vá. Portanto, querido amigo, que a sua sexta-feira também seja pontilhada com as vitórias do Eterno na sua vida. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira e amanhã nos falamos na sala 57.